Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Faz tempo que eu não vim aqui, estou tremendo igual... Não é frio, não. Estou tremendo mesmo, estou nervoso. Eu vou trazer um testemunho hoje que é algo que há mais de 2 anos eu venho vivendo. E a melhor forma de eu fazer isso é entrelaçando com a mensagem bíblica, que é o dom que Deus me deu. Então, se eu for contar o testemunho puro e simples, talvez fique difícil a compreensão, que são muitos detalhes. Eu vou acabar me alongando muito. Então, trazendo a palavra de Deus e pensando, inserindo, melhor dizendo, nessa pregação, o que eu tenho vivido e o que eu passei ultimamente, eu acho que fica mais fácil a compreensão de todo mundo. Amém, gente? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias. E eu estou aqui contrariando a campanha dos irmãos, né? Eu não trouxe a Bíblia física, mas eu brinquei com a minha esposa que aqui eu tenho todas as traduções, então eu acho que eu merecia um bolo em vez de um bombom, porque eu trouxe várias Bíblias em uma só, né? Desculpa, mais esfarrapada que essa eu não pude arrumar, então essa é a mais esfarrapada que eu tinha, né? Tô quebrando o gelo para ver se o nervosismo passa, irmãos, estou destreinado, né? Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Jeremias 17, 5. Se você for encontrando, eu peço que você fique de pé para a gente ler e depois nós vamos orar rapidamente para pedir a Deus a direção aqui. Jeremias 17, nós vamos ler do 5 até o 10, tá bom? Todo mundo achou? Amém. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos repetir o versículo 7? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Guarda esse versículo. Continuando até o 10. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos repetir também o 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença, junto com essa igreja, para trazer, meu Deus, uma palavra que tem ardido no meu coração nos últimos dias e para testemunhar do grande milagre que o Senhor fez na minha vida e no meu lar. Eu peço que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, limpa o nosso coração, tira as distrações, ajuda-nos, Deus, a entender o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos? Irmãos, eu nem passei para o pessoal da mídia, nem nada, mas se você que gosta de anotar a mensagem, você quiser colocar como título, eu coloquei o seguinte título:
o coração do homem. Eu sei que existe até literaturas, existem livros aí antigos que falam sobre o coração do homem, mas não é com base em nada disso, é com base em experiências que eu tenho vivido ultimamente. E esse texto de Jeremias, ele é perfeito para aquilo que eu quero passar para vocês. Irmãos, o meu testemunho começou imagino eu que uns 2 anos atrás, ou até mais um pouco, quando nós tivemos uma situação aqui na igreja. Os irmãos que são membros, que estão há mais tempo, sabem muito bem do que eu estou falando, não preciso explanar de novo. E os irmãos que estão chegando agora, que estão nos visitando, não vem ao caso, né? Mas nós passamos uma situação muito dura aqui na igreja há um tempo atrás. E essa situação muito dura que nós passamos há um tempo atrás, ela tirou o meu chão de uma tal forma que eu comecei a mudar a minha maneira de ver a obra de Deus e a minha maneira de me comportar diante do chamado que Deus havia me dado. Você que já está na igreja há mais tempo, você sabe claramente do que eu estou falando, sem citar nome, sem nada. Eu estava no melhor momento ministerial na igreja. As aulas de teologia fluindo maravilhosamente. As aulas na escola bíblica, nem se fala. Sempre aqui no púlpito trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Ativo nos grupos da igreja, nas redes sociais, aconselhando. De vez em quando vinha o irmão, dá uma palavra aqui, porque enxergavam em mim alguém com uma certa experiência e confiavam. Só que o diabo não dá ponto sem nó, né? Diante dessa situação que aconteceu, eu permiti que entrasse no meu coração uma dureza. E eu vou te explicar uma coisa que talvez nunca ninguém te falou da maneira que eu vou te falar. Você não precisa estar no pecado. Você não precisa estar na prática do pecado. Basta que você dê mais ouvidos ao seu coração do que a palavra de Deus para o estrago acontecer. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando que maldito é o homem que confia no outro homem. É maldito o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade. É nesse contexto que Jeremias fala. E eu confiei mais na minha capacidade de julgar. E por mais que você ore, você não ora com o coração inteiro. Porque quando a mágoa entra, ela toma o nosso coração de uma forma tão sutil que a gente não percebe. E ela faz com que aquele que está firme comece a vacilar sem perceber. Você não precisa estar no adultério. Você não precisa estar roubando. Você não precisa estar mentindo. Basta que você coloque em si mesmo as suas expectativas, a sua confiança que o estrago está feito. Foi isso que aconteceu comigo. E eu vinha, eventualmente, à igreja, e eu já tive algumas oportunidades de conversar longamente com o pastor Manuel sobre isso, e ele tentava me mostrar o outro lado, mas quando a gente está endurecido é difícil. Eu vinha na igreja, irmãos, e aí tem alguns irmãos que são uma bênção, e eu estou falando da melhor conotação possível, são bênção mesmo, só que eu estava enxergando diferente. Ô irmão, quando que você vai voltar a dar aula para a gente? E eu ficava pé da vida, porque na minha cabeça ninguém entendia o sofrimento que eu estava passando, ninguém entendia o golpe que eu tomei. Mas irmão, você sabe o que aconteceu? Eu deixei de buscar ao Senhor com inteireza de coração e passei a ouvir as vozes da minha carne. Ser carnal não é estar no pecado. Ser carnal é quando você para de buscar a Deus com lágrimas, com inteireza de coração. Quando você para de clamar e começa a achar que no seu conhecimento você está acima de tudo e de todos, é um problema sério. Você está entendendo? Quem está entendendo?
Então eu vim aqui hoje primeiro para pedir desculpas por esse tempo todo. E, irmãos, como eu aprendi nesse tempo? E eu não estou aqui para falar de uma forma que pareça arrogante da minha parte. Mas se antes vocês achavam, puxa, o irmão Paulo, ele tem umas mensagens boas. Olha, sem essa experiência, talvez eu pudesse ter uma mensagem boa, com bastante teoria, mas agora, além disso, eu tive um trabalhar de Deus na minha vida de uma forma tal que, de repente, independente da qualidade teológica da mensagem, elas serão muito mais autênticas. Toda vez que o pastor me der a oportunidade, toda vez que eu for dar uma aula, você pode ter certeza que, aliado ao conhecimento teórico e teológico, vai ter mais vida daqui para frente. Porque, irmãos, parece que Deus, às vezes, é só te levando no vale da sombra da morte que você acorda. E é isso que eu senti. Depois eu vou contar mais algumas coisas que eu passei. Eu vi a morte frente a frente. E só assim eu acordei. Só assim eu pude reconsiderar e avaliar tudo que eu vinha fazendo de errado, para poder chegar aqui hoje, pedir desculpas para vocês e falar: eu estou pondo de novo a mão no arado e não vou mais olhar para trás. Isso não é uma promessa vazia na emoção. Isso é porque eu vi a morte cara a cara e Deus me fez entender a importância da obra dele. Irmãos, eu fui buscar outras igrejas. Eu discordei um pouco da maneira que as coisas foram conduzidas, principalmente pela regional. Isso é um direito que todos nós temos, de não concordar com tudo. E isso fez com que meu coração endurecesse. Eu fui em outras igrejas. Irmãos, coisas que eu pregava para vocês aqui, eu vi na prática. Irmão, você não acha uma igreja que pregue a palavra. As igrejas viraram empresas. As igrejas têm um culto com uma liturgia ensaiada, é tudo redondinho para não ter falha. Não tem brecha entre uma música e outra. Entre um cântico e o início da pregação não tem, é tudo meticulosamente ensaiado. Feito para te hipnotizar. O Espírito Santo não hipnotiza ninguém. Eu saía de lá, sim, parecia que eu estava pisando em nuvens, mas era uma coisa do natural, da carne, hipnotizado. A mensagem nunca te confronta, nunca te exorta, é só te pondo para cima. Você é vencedor, você é vencedor. Tanto que a igreja que eu ia, ela saiu de um templo bem pequeno, está num templo monumental, assim, coisa de meses. Porque é um evangelho que agrada as novas gerações. É um evangelho que agrada aqueles que de repente saem feridos de outras igrejas, mas que não têm profundidade. É uma igreja onde por diversas vezes eu pedi para conversar com o pastor nunca tinha tempo para mim, porque ele era uma estrela. E é aqui na cidade, tá? Eu não estou falando lá da Faria Lima, não estou falando do Brooklyn, de Higienópolis, não, estou falando de Diadema. O pastor era muito estrela, ele não tinha tempo para uma ovelha machucada. Você está entendendo? Irmãos, guardar mágoa é a pior coisa. E a mágoa não é... Eu acho que nem é mágoa o que eu sentia. É uma tristeza que eu falei, gente, o evangelho não faz sentido. Se a minha referência me decepcionou dessa forma, quem é que vai... Com quem que eu não vou me decepcionar? Essa é a pergunta que fica. Mas, irmãos, na época que isso aconteceu, eu lembro que eu vim aqui iniciar um culto e eu falei, se Jesus está no seu barco, tudo vai ficar bem. Quem lembra disso? Eu falei isso aqui. Olha, irmãos, foi sofrido. Foi um período de trevas, mas que para a glória de Deus está acabando. Amém?
E nesse meio tempo, agora eu vou partir para um outro lado, eu vinha tendo algumas batalhas no meu trabalho. A Adriana está aqui, conhece o ambiente, sabe como é que é. Serviço público não é fácil. Quando você fala de inclusão é mais difícil. Educação, inclusão é muito difícil. Quando você tem uma equipe que não valoriza ninguém e parece que dificulta o seu trabalho, é pior ainda. Felizmente, esse ano a coisa deu uma boa mudada lá em São Bernardo. Mas eu tinha feito um concurso para trabalhar aqui na Prefeitura de Diadema. Mas numa outra função totalmente diferente, onde eu trabalharia na sala de aula direto com crianças deficientes. Só que esse trabalho ele me exige um esforço físico muito grande. E por que isso foi um problema? Irmãos, no dia 15 de maio desse ano, eu fiz uma cirurgia de vasectomia. Alguém aqui já fez? Levanta a mão para eu ver. Poucas pessoas. Irmãos, é a cirurgia mais simples do mundo. Eu já extraí dente do siso, foi muito pior. A vasectomia é a coisa mais simples do mundo. 15 minutos resolve. Né? A recuperação, como toda cirurgia, é meio chatinha. Me deram 1 semana de atestado. Eu achei até muito. Geralmente tem gente que vai trabalhar no dia seguinte. E estava correndo tudo bem. Voltei a trabalhar com 1 semana, só que eu tinha uma dor que não me deixava. Isso começou a me deixar uma pulguinha atrás da orelha. Falei, mas gente, por que essa dor não passa de um lado só? E eu falei, bom, eu vou trabalhar. É coisa da cirurgia. Eu nunca fiz cirurgia na vida. A única coisa que eu fiz foi extrair o dente do siso e tirar uma verruga que eu tinha no braço. Essa verruga durou 1 minuto e meio a cirurgia, para você ver a gravidade da situação. Era só estética. Nunca fiz uma cirurgia. Então, na minha cabeça, essa dor é por causa da cirurgia. Eu nunca fiz, eu não tenho experiência com isso. Só que a dor não passava. Trabalhei 1 semana, trabalhei 15 dias, trabalhei mais 1 semana e a dor não passava. Para entrar e sair do carro era um sofrimento. Para levantar e sentar da minha cadeira de trabalho era um sofrimento. Até que isso começou a me incomodar demais. E a doer muito. Fui procurar ajuda médica. Os médicos fizeram alguns exames, exame de sangue, ultrassom, tudo normal aparentemente. Constava apenas que havia um líquido excessivo ali no local. Mas que era algo tranquilo. Passei com o urologista, com o especialista, ele inclusive retirou o antibiótico que a outra médica tinha dado, porque não era nada sério, eu só precisava ali de um remédio para dor que tudo ia normalizar. Irmãos, numa velocidade enorme, isso começou a tomar uma proporção e uma dor que se tornou insuportável. E o inchaço começou a se tornar insuportável. Dizem que é sorte. Eu acredito que foi Deus. Um dia eu estava em casa, uma terça-noite, passado quase 1 mês da cirurgia de vasectomia, eu estava nessa situação ainda. E eu falei com a minha esposa, olha, vai chegar uma hora que essa cicatriz da vasectomia não vai suportar a pressão do inchaço. Isso aqui vai estourar. Ela, será? Eu falei, vai. Irmãos, foi dito e feito. Aquilo estourou, mas assim, pensa numa cama lavada. Para você não ficar assim, enojado, parecia chocolate. Sabe que vocês derramaram Nescau na cama? A cor, só que o cheiro era bem diferente, né? Uma coisa que já havia necrosado. E eu fui correndo para o hospital no dia seguinte. Passei no urologista que me indicaram em São Bernardo, lá na Casa Verde. Eu fui dirigindo para a Casa Verde. Cheguei lá, ele falou, olha, graças a Deus que aconteceu isso, vazou a secreção. Você vai ter que ir para um hospital para terminar de limpar, vai abrir mais um pouquinho a incisão, vai fazer uma limpeza. E na minha cabeça isso era um procedimento simples.
Pensei, vou para casa, ou vou para o hospital, faço, vai dar ponto, vou para casa, vida que segue. Aí ele me mandou para o hospital na Moca. Chego na Moca, falaram, olha, para o urologista chegar pode levar até umas 8 horas, porque ele atende em diversos lugares. Fiquei na sala de medicação, deitado naquelas camas, aquelas macas, sei lá o que é aquilo, que o pessoal deita para tomar soro. Fiquei lá, com 3 horas chegou o médico. Quem é Paulo? Paulo Romano. Aí eu estava com uma camiseta amarela, que parecia o sol, né? Já sou meio redondo. Aí eu só ouvi as enfermeiras falando, aquele de amarelo ali, doutor. Parecia a bola do Kiko. Aí o médico olhou, o médico nem precisou olhar, irmão. A hora que ele sentiu o cheiro, ele falou, você tem síndrome de Fournier. Alguém já ouviu falar? Se você tiver estômago forte, mas tem que ter estômago forte, você coloca no Google e olha as imagens. Se não tiver, não põe, porque o bicho é feio. É uma bactéria que se pega ou porque você tem diabetes, meu caso, na cirurgia, uma coisa que o médico que fez a cirurgia não tem controle, ele não tem como saber, ou num banheiro público, ou, enfim, num banheiro sujo qualquer. Pode ter pego no trabalho, no restaurante, sei lá, em algum lugar. Eu vou morrer com essa dúvida, eu não vou saber nunca se é por causa da diabetes, ou se foi pego depois por causa da cicatriz aberta em um banheiro. A chance de ser diabetes é maior, mas não dá para afirmar. O médico falou, você tem que operar, não é daqui a pouco, não é amanhã, é já, é agora. Ele falou, isso vazou e foi o que te salvou. Olha a mão de Deus aí. Se eu for colocar no detalhe, eu precisaria ficar o culto todo aqui, talvez não desse para detalhar tudo. Mas você vê a mão de Deus em diversos momentos. Esse é um dos momentos só. Ele falou, você vai para o centro cirúrgico, e aí começou o meu desespero. Ele falou, olha, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia demorada, a gente vai ter que tirar todo esse tecido necrosado. Não pode dar ponto, a cicatrização, que eles chamam de segunda intenção, quer dizer, cicatrização aberta. E a internação é longa. Eu já pensei, vixe, é hoje que eu vou. Irmãos, quando eu subi para o centro cirúrgico, eu fui do jeito que eu estava, com a minha camiseta amarela parecendo o Kiko, a bola do Kiko, de tênis, de calça, de óculos, eu fui do jeito que eu estava. A enfermeira gritava, não dá tempo de dar banho, tem que subir agora para o centro cirúrgico, e eu falei, eu vou morrer, tinha certeza. Falei para minha esposa, minha maior tristeza era imaginar que eu ia tomar anestesia e não ia voltar mais. Eu tinha certeza que eu não voltava. Sabe quando você começa a procurar pecado para pedir perdão? Assim, você não acha mais, mas você continua, Deus perdoa tudinho, porque eu tinha certeza que eu não voltava mais. Enfim, passou-se um longo período, 2 horas e pouco, para uma cirurgia pequena, é um tempo grande. E eu tomei a RAC e tomei a anestesia para dormir. E a de dormir voltou antes. E a RAC não voltava. Aí você pensa, no primeiro que você volta de anestesia, quem já tomou anestesia geral sabe, você não sabe onde você está, você não sabe nada, você parece um doido. E a RAC dá uma coceira no rosto, e eu estava com o braço assim, com o aparelho de pressão, e o outro aqui com soro. Então eu estava assim, parecia Jesus na cruz. E o rosto coçava e eu só lembro, eu sei que a hora que eu dei uma recuperada, eu perguntei para a enfermeira, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falei, eu posso coçar o rosto? Posso mover esse braço aqui? Pode. Saí do centro cirúrgico, fui lá para o pós-operatório. Eu precisava de um quarto onde eu ficasse sozinho, por causa do risco de infecção. Demorou, isso era 8 e pouco da noite, eu fui para o quarto mais de meia-noite. A hora que a RAC passou o efeito que eu consegui mexer a perna, eu falei, bom, porque aí você começa a pensar um monte de coisa. Isso é anestesia ou eu perdi o movimento das pernas? Olha só a mente humana como é que... E eu sei que desespero
quando a gente tem problema, estou endividado, estou desempregado, meu vizinho fica pondo som alto à noite. Olha, irmão, nada se compara a você estar hospitalizado. Nada. Aí é problema de verdade. Os outros problemas, claro, só quem vive o problema sabe como é, mas, irmão, a hora que você vê a sua vida por um fio, você fala, não vai. A única coisa boa disso tudo, se é que pode se chamar de coisa boa, é que depois eu vi que eu tinha perdido bastante peso, 12 quilos. Né? Então agora vocês orem para controlar a boca para continuar, tá? Porque eu estou gostando de estar um pouquinho mais leve. E aí, enfim, o curativo diário, como não pode fechar, era um curativo nos primeiros dias que a dor era insuportável. A dor ela só era comparável à dor que eu estava antes da cirurgia. Para mim, as duas piores dores que eu já vivi, olha, eu estou para te falar se tem alguma pior. Talvez a dor de parto supere só. Nenhuma outra, eu acho que chega perto dessa dor que eu estava. E para fazer o curativo era todo dia, e eles vinham de manhã, então eu não dormia pensando no curativo que eu ia fazer logo de manhã, um desespero. E eu fiquei com aquilo que o médico falou, a internação é longa, eu já estava ficando doido lá. Até que com 6 dias eles falaram, olha, o risco de infecção hospitalar é muito grande. Você vai para casa, nós vamos atrás aqui de um home care, de uma enfermeira, vai todos os dias na sua casa fazer o curativo e tal. Foi quando eu vi uma luz no fim do túnel, sabe? Que no hospital você não vê nem a luz do sol, você não vê luz nenhuma, só aquela lâmpada branca na sua cabeça. E com 6 dias eu fui para casa, tive que alugar uma cama hospitalar, não podia subir a escada. Para subir um cabra pesado desse, escada acima, a sorte que o motorista da ambulância era bruto, né? Conseguiu ali 24 dias sem pôr o pé no chão, irmão. A hora que eu dei o primeiro passo, a tontura, a cãibra na panturrilha, você fala, gente, eu desaprendi a andar. Será que eu vou voltar? Aí já começa o será de novo. Será que eu vou conseguir andar de novo? Irmãos, filme de terror. Se eu for no detalhe aqui, eu vou estourar muito o meu tempo. Que já está estourado, né, inclusive. Mas filme de terror, irmão. Só que eu tenho alguns acompanhamentos com uma enfermeira, além da que faz os curativos, um acompanhamento via telemedicina, a cada 10 dias. Tenho o urologista lá na Casa Verde, que por ele eu já estou de alta do trabalho, para poder trabalhar, e um médico do case do convênio. Amanhã eu vou saber se eu estou apto ao trabalho ou não, se ele vai me afastar mais um tempo. E eu falei de Diadema. O coração estava pesado, irmão. Foi um concurso que eu fiz, eu iria ganhar mais, eu ia trabalhar a 1 minuto a pé da minha casa. Olha só, economia de gasolina que eu ia fazer. Coração pesado. Fui fazer o exame médico, o médico falou, você não tem a mínima condição de cuidar de criança. Não dá. Eu vou adiar, você vai ter que ir atrás de vários relatórios, tanto do cirurgião que fez a vasectomia, quanto a cirurgia da síndrome de Fournier, quanto do pessoal da enfermagem. Eu quero um relatório detalhado desses 3 profissionais para poder te liberar. E ainda vou avaliar se eu vou te liberar. E tem prazo. Se ele não liberar, eu perco a vaga. E eu saí de lá com a convicção, eu tenho que ficar em São Bernardo. Por quê? Primeiro que a equipe hoje é melhor de se trabalhar. E eu não tenho isso tem um pouco, mas não tenho tanto esforço físico quanto eu teria aqui em Diadema. Fui conversar com o meu chefe na sexta-feira, expliquei a situação, ele falou, Paulo, a sua volta para esse departamento não é só viável, como ela é desejada. Irmãos, para quem me conhece há mais tempo, sabe o quanto eu lutei com depressão há uns tempos atrás. E entre tantas coisas que eu teria para falar, uma das coisas que é importante eu não esquecer e frisar para você, irmãos, como eu me senti querido e abraçado nesse tempo.
Colegas de trabalho que eu nem conversava direito, vieram me abraçar, vieram falar, quando souberam que eu ia vir para Diadema, como você vai fazer falta aqui? Irmãos, isso não é para glória minha. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, muito, só Deus sabe quantos eu tenho. Mas o quanto eu tenho velado por transparecer para aquele pessoal que o cristão é diferente. E quando nessa situação vieram me abraçar, alguns com lágrimas, você vai fazer muita falta aqui para a gente. Quando aqui na igreja muitos irmãos falaram, irmão, eu gosto tanto da sua aula, volta. Eu comecei a ver que essa depreciação toda que eu fazia da minha própria pessoa, nada mais é do que o inimigo, irmão. Nada mais é do que o diabo. Irmãos, a depressão é uma patologia, eu tomo medicação, eu faço terapia. Nunca deixei de fazer. E eu aconselho todo mundo que tem esse tipo de problema que faça também. Tem locais aqui em Diadema que fazem, que atendem convênio, não é difícil, vai atrás. Mas, irmãos, quando Deus te mostra, numa situação dessa, o quanto você é querido, minha irmã que mal fala comigo, o dia que minha esposa contou lá na casa da minha mãe o que estava acontecendo, eu estava internado ainda, minha irmã foi aos prantos. Eu falei, gente, até ela, né, que é uma pedra, chorou. E eu percebi, irmãos, não para minha glória, repito, mas eu percebi nessa situação que eu tenho importância para alguém. E o pior problema do depressivo é ele achar que ele não serve para nada, que ele não faz falta para ninguém, que se ele morrer é um peso a menos. Se alguém aqui já teve esse tipo de pensamento, irmão, procura ajuda. Procura ajuda. A depressão mata a pessoa viva. A pessoa está sorrindo para você e morrendo por dentro. Quantas vezes eu estava aqui me achando a mosca do cocô do cavalo e sorrindo aqui na frente? Quantas vezes? Mas, irmãos, às vezes Deus permite você chegar no vale da sombra da morte para te tirar, para te mostrar, olha, para de querer mudar tanto. Se eu te pus nesse emprego, se eu te abrir essa porta, sossega o facho. Para de inventar coisa, é aí que eu te quero. Passei por tantas lá, com uma equipe tóxica. Quando eu estou com uma equipe boa, eu quero sair, mas que lógica que faz? Estou numa igreja onde eu sou acolhido. Irmãos, isso que o pastor Manuel fez aqui, dirigido por Deus agora há pouco, trazendo os irmãos com problemas pesados para orar, você sabe como é que chama isso? Isso se chama amor. Nas igrejas que eu andei, irmãos, isso não acontece. Você só tem um abraço se o seu dízimo é gordo, se não, irmão. Eu entrava e saía de lá, ninguém sabe nem meu nome até hoje, nunca mais fui, ninguém foi atrás. Eu preenchi fichinha colocando o telefone de contato lá umas 500 vezes. Nunca, mais nada, nem para perguntar, tá vivo? Não. Então, irmão, amor você não acha em todo lugar, não. Eu ia nessas igrejas, você sabe o que eu sentia? Um estranho no ninho, eu não me sentia em família. Só que eu precisei enxergar a morte cara a cara para Deus falar, vamos parar de querer mudar as coisas que eu fiz? Você está naquela igreja, fica lá, sossega o pito, é lá que eu te quero. Você está naquele trabalho, para de inventar moda, é lá que eu te quero. É lá que eu te uso. É lá que as pessoas chegam para você, e eu falo isso de novo, não é para me gloriar, é para a glória de Deus, irmão. Muito obrigado por aquela palavra, me ajudou muito. Eu sei que tem irmãos que às vezes tem vergonha de falar, mas eu sei, a gente sabe quando a palavra vai e atinge os corações. Eu já tive momentos de dar aulas aqui e de pregar e eu sentia uma barreira. Tem dia que parece que você está pregando no natural, de uma tal forma, seguindo. Quando eu falo o coração do homem é enganoso, não é o órgão que bombeia sangue, eu estou falando do sentimento, da mente, da alma. Não estou falando do espírito também. Eu não sei se você sabe, quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, o espírito dela, ela
ele é vivificado, ele passa a ter vida naquele momento. É na conversão que o seu espírito é ligado ao Espírito de Deus e você é literalmente três: corpo, alma e espírito. Sabe por que que às vezes a palavra de Deus não entra no coração, na mente daquela pessoa que você tenta pregar, que você ora e a pessoa não se quebranta? Você fala de Deus para ela, parece que está batendo numa pedra e volta. Porque ela está morta ainda. Você sabia que eu e você falamos com mortos o tempo todo? Seu parente, seu vizinho, seu amigo, seu irmão, seu filho que não é convertido, estão mortos espiritualmente. Enquanto Jesus não entrar e o espírito dele for vivificado, você está falando com o morto. E falar com o morto tem resultado? Tem ou não? Se algum morto te respondeu, corre, irmão. Tem coisa aí. Irmãos, é só quando o Espírito Santo entra que começa a haver vida. Aí você é efetivamente corpo, alma e espírito. Antes disso, irmão, é jejum, oração, porque a pedra é muitas vezes dura, mas Deus troca o coração de pedra por um coração de carne. Mas você precisa parar de seguir a sua mente humana, os seus sentimentos, porque às vezes estão desalinhados com o que Deus tem para você. Foi o que aconteceu comigo. Eu não estava alinhado com os planos de Deus para a minha vida. Eu queria mudar tudo, eu queria mudar de trabalho. Por quê? Porque sim. Queria mudar de igreja. Porque o fulano, porque sim. Não ouvia ninguém. Pessoas queriam me alertar, me mostrar o caminho. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, esse eu sei o que eu estou fazendo é um problema. Deixa comigo. É bonito, né? No mundo aí as pessoas falam, ouça o seu coração, irmão. Você leu aqui em Jeremias. Fica aí de lição de casa para você. Lê, medita em Jeremias, nesse texto que nós lemos, Jeremias 7, do 5 ao 10, na sua casa. É importante você saber, nós temos a mente de Cristo, mas se você deixa de buscar, ou se você faz aquela oração religiosa, busca Deus daquela forma pragmática que eu vinha fazendo, você começa a ser dirigido pela sua cabeça e para de ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, irmão, o precipício está perto. Eu só acordei quando eu vi a morte cara a cara. A Adriana está aqui. Pode me pôr, agora eu não saio mais da escala. Pode me pôr na escala da escola bíblica. Pastor Manuel, quando quiser contar comigo. Eu não posso fazer esforços físicos ainda, eu tenho que andar devagar. É despertar por enquanto, né? Pirueta não tá. Só a Andréia mesmo para sair com essas, né? Eu tenho bastante limitações ainda, mas graças a Deus estou dirigindo, posso subir a escada da minha casa. Minha esposa está feliz, estou fazendo comida, lavando roupa, tudo de novo, como era antes. Né? Irmãos, quando você for orar, lembra de mim e lembra principalmente da Joelma. Irmãos, é nessa hora que você vê a esposa que você tem. Olha, é trocar fralda, é dar banho na cama, é trocar curativo. Agora o curativo é em dias alternados, então os dias que a enfermeira não vai, ela que faz. Irmãos, olha que perrengue, viu? Ora por ela, que a bichinha é valente. E assim, tanto no trabalho quanto no cotidiano, são muitas lutas, viu, irmão? Você pode orar um pouquinho por mim, mas por ela pode orar muito. Que ela tem uma carga pesada aí, né? E agora mais essa, né? Mais eu para cuidar. Daqui a pouco eu estou zerado, aí a gente equilibra as coisas, mas por enquanto eu estou muito dependente ainda. Mas tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu tinha muito detalhe. Mudar para escrever, eu estou pensando em escrever um livro, vai ter umas 1.800 páginas mais ou menos, aí eu trago para vocês. Porque é muito detalhe. Mas eu queria, repito, como eu falei no início, pedir desculpa mais uma vez por esse vacilo da minha parte. E eu reforço, tá? Você não precisa estar no pecado para você começar a tomar decisões erradas. Basta você deixar o seu sentimento e o seu intelecto dominar. Quando você acha que você sabe tudo, irmão, você precisa voltar correndo
para os pés de Jesus. Amém, gente? Eu vou ler de novo o texto de Jeremias para encerrar. O louvor vai encerrar. Eu queria muito pedir para os irmãos, se não for pedir demais, que encerrem com esse cântico que a gente cantou depois das ofertas. O inferno não pode prevalecer. Amém? Jeremias 17. Você me perdoa se eu falei Jeremias 7 em algum momento, que eu acho que eu confundi. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia em si mesmo, que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmão, cuidado com o seu coração. Cuidado com o que você acha. Cuidado com os pré-julgamentos. A gente precisa viver mais no altar de Deus. Amém, gente?